Ainda nos anos 70, foi a minha vez de trabalhar na área da Ria de Aveiro. Os temporais de fevereiro de 1978 foram razão forte para várias deslocações a todo o litoral, entre Espinho e Nazaré. Os estragos causados pelas águas do mar entre Costa Nova e Madeira foram de tal ordem que se revelou necessário aprofundar o estudo. E isso nota-se bem no artigo então publicado em Lisboa, na Finisterra, desse ano. No ano seguinte, ao colaborar na escrita de um pequeno livro sobre Aveiro e sua região, voltei a falar desta que então considerei, e continuo a considerar, uma das mais belas formas litorais da Península Ibérica. Dei dela uma explicação muito rápida, tal como muito rapidamente salientei o resultado dos grandes problemas que o seu fecho completo acarretou. A diminuição do número de habitantes de Aveiro de 14.000 para 3.500 em cerca de 100 anos. A senhora professora depois poderá dar outros números e apresentar outra interpretação, e estes eram os dados que eu tinha na altura. Passou muito tempo. De repente, a partir de uma conferência que fiz em Aveiro, surgiu uma entrevista num jornal da cidade, que disputou uma outra numa emissora de rádio e que me levou a escrever um artigo. Assim, na revista Território, número 14, de 2007, surgiu o inevitável artigo sobre o risco de sedimentação na Laguna de Aveiro. Poderá considerar-se que ele corresponde à leitura atual de um dos capítulos da tese de doutoramento de Amorim Girão, 1922. Vários momentos da evolução da ria até se tornar laguna são interpretados através das mais importantes mudanças climáticas conhecidas, desde o período frio do Würm até hoje. A previsão do desaparecimento da laguna é fortalecida agora com o acelerar dos processos naturais pela intervenção do homem. E como escreveu Amorim Girão em 1922, na mão do homem está apenas retardar que esse fatal desenlace. A exposição comemorativa dos 200 anos da abertura da Barra de Aveiro veio ao encontro do Instituto de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras, aproveitando a belíssima coleção do professor Dr. Carlos Alberto Navais Conde, já conhecida dos geógrafos de Coimbra, desde 2003 pelo menos. Para acompanhar esta exposição, o diretor do Instituto, o professor Dr. Lúcio Cunha, que também neste momento orienta um trabalho sobre a parte sul da laguna, achou por bem selecionar alguns mapas dos séculos XVII e XVIII que podem ajudar na compreensão do que ia acontecendo com o evoluir desta forma litoral. Vejamos rapidamente o que cada um destes mapas tem para nos dizer sobre o tema em causa. Aparentemente pouco fiável, em função de erros de longitude e de esquecimentos imperdoáveis, como o facto de nem sequer representar o Rio Mondego, apesar de não esquecer o que chama a Costa do Mondego, Mira, Tocha, Quiaios e o Cabo Mondego. O mapa de Robert Dudley, publicado em Florença em 1661, mostra muito bem um litoral de rias em fase de claro assoreamento. Trata-se de um mapa da costa com indicações muito precisas sobre o que restava da ria de Vila do Conde, no tramo final do Rio Ave, da ria do Porto, no tramo final do Rio Douro, indo mesmo para Montante de Vila Nova de Gaia, e da ria de Aveiro, penetrando pelos tramos finais do Rio Voga e do seu afluente Águeda, aqui com um desenho que inclui a atual pateira de Fermentelos. O que impressiona nesta representação da ria de Aveiro é a existência de um cordão litoral avançando decididamente para sul e de poucas ilhas no canal, ainda largo, de uma verdadeira ria. Ao mesmo tempo, o autor dá uma ideia de que as coisas estão a mudar, através de ponteados e de indicações numéricas de profundidades, conclui-se que o entulhamento está iminente e que até o fecho da barra pode ocorrer com facilidade. O mapa de Portugal e Algarve, de Gaspar Butat, não sei se pronunciei bem, provavelmente não, peço desculpa, publicado em Viena, cerca de 1670, já mostra um cordão litoral bem desenvolvido em frente a Aveiro, com a barra, embora larga, francamente deslocada para sul. 110 anos depois do mapa de Portugal de Álvaro Seco, em termos geográficos, é provável que isso tenha mesmo acontecido.
Um outro mapa da costa portuguesa, do centro e do norte, assinado por Jacob Toynitz, não sei ler também, peço desculpa, Toynitz, talvez, Toynitz, publicado em Amsterdã, com data de 1676, mostra o que restava então da Ria de Viana de Castelo, no tramo final do Rio Lima, e do pouco que restava ainda da Ria do Mondego, onde já existia uma grande ilha que veio a estender-se mais e a dar o que é hoje a Ilha da Morraceira. No caso da Ria de Aveiro, torna-se claro o que 15 anos antes o mapa de Robert Dudley anunciava. Um canal estreito como que meandriza no meio dos materiais, entretanto acumulados, e a saída para o oceano aparece muito estreita. Fica mesmo a dúvida sobre se estaria em condições de permitir a passagem de barcos. A escala do mapa não autoriza a tirar conclusões. No entanto, um outro mapa, o da província da Beira, assinado por João Silvério Carpinete Lisbonense, de 1762, correspondendo a tempos que hoje se sabe terem sido muito frios em comparação com os dos 2 séculos anteriores, mostra ilhas mais desenvolvidas, significando o recuo do mar e muita acumulação na laguna. Estranhamente, representa uma barra à latitude de Aveiro. Será que ela existia? Talvez. 3 dezenas de anos depois, datado de 1794, o mapa do Reino de Portugal, publicado em Roma com a assinatura de Giovanni Maria Cassini, permite defender a ideia de forte empilhamento da laguna, mas mantém a existência de uma barra aberta à latitude de Aveiro, parecendo, todavia, representar aí 2 ilhotes que não poderiam deixar de ser de areia e que dificultariam ou impediriam mesmo a navegação. Estava-se no final do século XVIII e era absolutamente necessário abrir uma barra nova. E assim se fez em 1808, com a obra que esta exposição evoca. Muito obrigado.